No vídeo de hoje eu trago uma importante atualização a respeito do caso envolvendo o marido da cantora gospel Heloísa Rosa, o Marcos Grubert. Você certamente sabe, ele foi acusado de ter abusado de uma menina, de uma criança de 5 anos de idade, o ano passado, quando essa criança foi dormir na casa dele, mas não parou por aí. Depois que esse caso veio à tona, nós soubemos também que uma jovem, há alguns anos atrás, também já havia sido abusada por ele, o que abre o espaço para que a própria justiça investigue se há outros casos também de abuso por parte do Marcos Grubert. O caso já está na justiça, ele foi preso, já foi liberado, enfim, certamente você sabe em que estágio, está essa situação. Mas no vídeo de hoje eu quero tratar sobre dois assuntos, dois pontos importantes nesse vídeo. Primeiro, a respeito da participação da Aline. A Aline é a mãe da criança, eu costumo não falar o nome da criança, eu acho que é interessante não citar o nome da vítima, Então, a Aline, a mãe da criança, ela participou de um podcast, o podcast do Alex Balaio, um podcast que se tornou importante dentro desse cenário gospel, sobretudo para quem está morando fora do país, que sempre passa por lá, quem está ali na Flórida, acaba sendo entrevistado pelo Alex, um podcast que inclusive é ligado à Igreja Lagoinha. E também falar sobre uma nova fase de estratégia que vem sendo adotada pela própria Heloísa e o seu sogro, o Irineu, e também a sua sogra, Vamos lá, vamos começar a falar primeiro do Alex. O Alex Balaio, há uns dias atrás, participou de um podcast, fez um podcast com o Vagnão, que também é um youtuber aqui da plataforma, e durante a conversa ficou parecendo que eles estavam desdenhando da situação, não deram a devida atenção ao caso, não olharam para a criança como sendo vítima. Isso causou uma certa situação entre a própria mãe da vítima e os internautas, que não compreenderam o posicionamento dos dois. Acabou que criou-se uma conexão e a Aline acabou sendo convidada pelo Alex para ir lá no podcast contar a sua versão. E aí ela foi, gravou o podcast, isso foi divulgado, quase 2 horas de conversa com o Alex Balaio sendo gravado. Isso foi amplamente divulgado nas redes sociais dela. Mas aí nós temos a surpresa. A surpresa é que, até agora, esse podcast não foi ao ar. E quem acompanha o podcast do Balaio sabe que é rápido, A edição é muito simples, então eles não fazem grandes cortes. Então, de um dia para o outro já está pronto. E, basicamente assim, grava num dia, 2 dias depois já está no ar, 2 dias depois. Mas, essa semana saiu uma agenda divulgando o podcast, divulgando a agenda do podcast, de quem seriam os entrevistados. E não está lá a Aline Sampaio, não consta nessa agenda. Vamos aqui para a tela para você poder ver, para a gente ver a divulgação. Foi feita 7 de outubro, Rafael Neri, dia 9 de outubro, Wesley Ross, grande parceiro nosso, dia 11, DJ Alpiste. Mas e cadê a Aline Sampaio, que foi a primeira de todos eles a ser entrevistada? Por que ela não está aqui? Isso não causou estranheza apenas a mim. Nos comentários a gente também vê o pessoal perguntando, olha aqui, e o que foi que deu com o caso da criança de Orlando, do caso do marido da Heloísa? Disseram que chamaram ela, gravaram com ela, viu? A mãe da menina, lá do caso do abuso, e não estou selecionando aqui não, a maioria dos comentários são nessa linha. E a mãe da pequena Lívia já foi ouvida, porque ela não está nessa lista? E por aí vai. Cadê a convidada, mãe da menina de 5 anos? Quero ver a entrevista com a mãe da menina. Não está na programação? Ansioso pela entrevista da Aline Sampaio. Cadê a Aline Sampaio na agenda? Só dá a Aline Sampaio, todo mundo aqui, Balaio, cadê? Qual será a data da Aline Sampaio que você daria voz? Tá todo mundo perguntando, a entrevista e por aí vai. E aí eu entrei em contato, não com o Alex, mas entrei em contato com a Aline. E perguntei a Aline, o que houve que a sua entrevista não foi ao ar? E tem vários comentários aqui. O que houve que a sua entrevista não foi ao ar? E a Aline me explicou, o Alex me ligou, disse que ele não é dono do podcast sozinho, ele é sócio do André Valadão, e o André Valadão deu a sugestão de que, antes dele publicar, de exibir a minha entrevista, o Alex entrasse em contato com a Heloísa e com os pastores citados. E aí eu entendo que seja o próprio Luciano Subirá, o Paulo, e a esposa também, o pessoal da Igreja Alcance. Ouça o contraditório antes de exibir. E aí ele entrou em contato com o pessoal, segundo a Aline contou pra gente, mas cada um tinha uma atribuição, um estava sem tempo, outro estava com não sei o que, não tinha condição de responder, não tinha como participar. Enfim, por essa razão, até agora, o podcast gravado com a Aline Sampaio não foi ao ar.
O que me deixa de forma nenhuma surpreso, acredite, nunca me surpreenderia com isso, porque o Alex Balaio faz parte do sistema. Menino bom, um excelente produtor, um cara que tem uma visão extraordinária, o cara produziu um monte de artistas famosos, né? Tá no meio da música gospel, assim como qualquer instrumento, né? Uma ferramenta muito poderosa na música gospel, principalmente para essa galera da Lagoinha há milênios. Então o cara é muito bom no que ele faz, no que ele produz, no que ele prepara, né? Agora, é sistema, irmão. Então qual a lógica do sistema ir contra o sistema? Não vai, pra você ter ideia, o podcast foi gravado no altar da Lagoinha. No altar da Lagoinha. Você acha que esse podcast vai ao ar? A Lagoinha tendo o próprio Vander Valadão, tendo laços com o Subirá, o próprio Alex Balaio, já tendo entrevistado a Heloísa Rosa diversas vezes no podcast dele. Você acha que ele iria exibir esse podcast? Que ele iria exibir essa entrevista com a Aline? Não vai, irmão. Não vai. Então, ele se acovardou, essa é a grande verdade, ou ele nem tinha a intenção de colocar no ar. Só fez a entrevista para poder dar uma satisfação para a própria Aline, que estava questionando o que estava acontecendo, que ele não estava dando espaço para ela falar. Agora, essa conversa de que não, vamos dar espaço ao contraditório. Quem faz isso é o Jornal Nacional, quem faz isso é a imprensa. Podcast é uma roda de conversa. Não tem essa de, eu vou chamar o cara antes de publicar o podcast, eu vou chamar o fulano. Para quê? Você publica o podcast, isso não é antiprofissionalismo de forma nenhuma. De forma nenhuma, são podcasts. No podcast sai tudo. No podcast sai qualquer coisa. O cara, quem é responsável pelo que fala em um podcast é quem fala. Quem está falando se responsabiliza pelo que fala. Por isso que é interessante quando o podcast é ao vivo, né? Não tem essa conversa de, eita, ficou pesado aqui, não vai ao ar não. Então, o pessoal do programa do Alex, que saiu o próprio Alex Balaio, foi covarde, completamente covarde, e decidiu não colocar o podcast no ar exatamente para quê? Para não machucar, para não ferir, para não expor os amiguinhos deles. É óbvio que isso aconteceu e pode até ser que vá ao ar, depois do que eu estou falando aqui. Não que eu seja alguma coisa, mas pode até ser que depois da própria pressão que a gente vê nos comentários aqui, para evitar, né? Eles coloquem o podcast dela no ar. Pode até ser, mas o fato é que o sistema sempre protege. O sistema é assim e sempre será. Bom, dito isso, agora vem a parte 2. Esses dias, já há alguns poucos dias, a Heloísa Rosa decidiu quebrar o silêncio. E agora está respondendo aos comentários nas suas redes sociais. Ficou esse tempo inteiro em silêncio. Esse tempo inteiro, boca pio, né? Como a gente diz aqui, não disse absolutamente nada. Mas agora começou a responder. Deixa eu mostrar para vocês alguns comentários que ela tem respondido, não somente ela, mas o sogro dela também tem se posicionado algumas vezes. Bom, um dos comentários que ela responde é esse aqui, ó. O Marcelo escreve, né? Eu gosto da cantora, porém há histórias que não ficaram claras. Aí ela responde: mas serão em breve. Aguarde. Parece bobagem essa frase, mas essa frase ela é uma quebra de silêncio, porque até agora ela não vinha falando sobre esse assunto de absolutamente nada, né? Em nenhum ponto ela vinha falando. E agora ela começa a responder, como por exemplo isso aqui: querida, não caia em mentiras da mídia. Seja cristã verdadeira. Você não tem prova de nada e poderá ser processada caso continue com essa história infundada. Infundada. Cara, o marido dela foi preso, irmão. O pessoal tende a dizer, mas os Estados Unidos, que você vai ver daqui a pouquinho o sogro dela, né? Mas os Estados Unidos, a América, como se fosse aquela coisa de, sabe, outro planeta. Aí, mas não entendem ou não querem admitir. O cara foi preso. Mas foi solto. Sim, irmão, mas foi preso. Não se prende ninguém, nem no Brasil, nem fora dele, por absolutamente nada. Você pode até achar que sim, mas não. Se prende é porque existem indícios de provas. Se prende é porque houve alguma coisa ali. O cara foi preso e o cara vai voltar a ser julgado agora em novembro. Pode ficar tranquilo. Agora tem esse comentário aqui, que é uma resposta do Irineu. O Irineu Grubert está aqui, ó. O Irineu Grubert, como eu disse, começou a criar coragem, mas não disse que é inocente. Lembre disso. O pai do camarada, o pai do Marcos, não tem coragem de dizer que o filho é inocente. Ele fez uma live para mostrar que a justiça americana é infalível, inerrável e não sei o quê. Mas não disse meu filho é inocente. Não disse essa frase. Aí ele diz o seguinte com a mulher: dona fofoqueira,
você deveria se informar melhor sobre o caso. Essa mulherzinha manipuladora e mentirosa, Jezabel, que usou até uma inocente para promover suas sórdidas mentiras. O caso foi fechado pela justiça americana. Aí enche a boca, né? Mencionando, inclusive, manipulação da mãe e falsos profissionais que contrataram para iludir a criança. Tudo com documentos de psicólogos. Só para você ter ideia, eles são fugitivos de Curitiba, onde o marido teve 2 assaltos à mão armada, caso na primeira vara de Curitiba. Tentaram vender o caso por dinheiro, documentado, tá dizendo que tem documentos que comprovam isso, né? Usaram o caso para se legalizar nos Estados Unidos, mentiram e adulteraram os documentos da justiça, propagando mentiras na internet. Pede para esta manipuladora e o ladrão e assaltante, eles sabem, pois já tem o documento da justiça. Tudo isso vai sair a limpo na imprensa. Tudo o que eles mentiram e manipularam agora vão sofrer em processo na justiça. Quero ver se as mentiras vão seguir eles nos tribunais em processo de difamação. E se você continuar usando o meu nome ou da minha família, vai sobrar processo para você. Tipo de gente igual você parece bem compatível com uma manipuladora e um ladrão. Vocês se merecem. Triste quando em novembro sair toda a verdade. Todas as nossas respostas serão baseadas nas decisões da Promotoria do Estado da Flórida, do Procurador-Geral do Estado, que fechou o caso, nos laudos de psicólogos forenses do Estado da Flórida e dos detetives que analisaram o caso. Essa mulher, mãe da criança, mentiu e falsificou a verdade na internet, que dá vontade de vomitar. Logo vai ter uma página explicando tudo, inclusive com cópias dos documentos originais americanos. Eles falam dos americanos como se fosse... Você parece uma serpente acusando as pessoas baseado em manipulações. Espero que a justiça condenatória que você está exigindo em cima de um engano venha sobre sua casa e te julgue também. Lembre-se, Deus vê todas as coisas. Pessoas que se associam a Jezabel é porque têm o mesmo perfil, disse aqui o nosso saudoso pastor Irineu Grubert. Impressionante que agora a Aline não presta para nada, né? O marido da Aline virou assaltante, a Aline virou uma Jezabel que manipulou e o escambau. Até, pelo que ela disse aqui, falsificou documentos e tudo mais. Cara, eles estão preparando uma contraofensiva contra a Aline, né? Contra a família dela, quase 1 ano e tanto depois do ocorrido. Mais de 1 ano depois do ocorrido. Por que esse material não veio à tona antes? Eu queria entender isso. Por que esse documento, por que esse material que eles estão ameaçando publicar não veio à tona antes? Antes. Só agora. Por que não veio à tona quando o cara foi preso? Por que não veio à tona quando o cara foi solto? Por que somente agora? Isso que eles vão mostrar, que eles vão tentar provar, para tentar descredibilizar o mensageiro, né, o denunciante, ao invés de dizer, não, meu filho é inocente. Você viu em alguma dessas palavras ele citar que o filho é inocente? Ele citar que o filho jamais cometeria aquele tipo de crime? Não, não tem. Mas agora eles vão vir com tudo. Tanto a Heloísa, como eu já disse aqui, inclusive é tão baixa quanto ele, quanto o pai do rapaz. Se juntaram e agora estão seguindo uma estratégia. Para quê? Para atacar a moral da família e para dar a entender que eles estavam tentando manipular, ou seja, até mesmo ele diz aqui, né? Tentando de alguma forma extorquir a família em troca de um documento, em troca de um visto, em troca de poder ficar lá nos Estados Unidos, uma documentação que o valha. Fazer isso, cara, expondo a criança, expondo um filho, você acha mesmo que isso aconteceu? Então, esse povo já mostrou que, além de ser criminoso porque acoberta um criminoso, agora vão tentar destruir a reputação da família da vítima. E, para finalizar, não se admire se isso acontecer.
Você que acha que não acontece corrupção nos Estados Unidos, meu irmão, você está completamente por fora. Completamente por fora. Não fique assustado se daqui a pouco esse rapaz foi inocentado pela justiça americana e a família do Grubert, junto com a Heloísa Rosa, que a Heloísa Rosa foi assessorada pela Aline durante muitos anos. Nós até publicamos alguns vídeos aqui, o pessoal colocou na internet também áudios, né? Áudios da Heloísa pedindo perdão, da Heloísa conversando com o marido da Aline depois que tudo aquilo aconteceu. Áudios que comprovam a ligação da família para a Aline deixar a filha dormir na casa da Heloísa, porque havia um bom relacionamento entre as duas famílias, mas agora não presta para nada. Agora só queria extorquir. Agora é uma Jezabel que manipulou toda essa situação para prejudicar o filhinho querido do Irineu Grubert. Não se admire se no fim das contas ele novamente sair pela porta do tribunal. E se eles conseguirem, de uma vez por todas, destruir a reputação da Aline, que é o que está aparecendo. Levaram a moça para um podcast, gravou mais de 2 horas de conversa, o podcast nem foi ao ar. O pessoal da igreja tá nem aí. Zero atenção. Zero atenção à família da vítima. E a internet é quem ainda dá um pouco de voz a essa família. Então a gente precisa se juntar, nem que seja minimamente falando em oração, né? Que é o que a gente pode fazer. Pedir que Deus faça a justiça se valer nesse caso. Isso não pode ficar impune. Nós não estamos falando de uma família apenas que está sendo massacrada por um sistema religioso, mas de uma criança de 5 anos que foi cruelmente abusada. Eu trouxe o laudo aqui e a gente viu como que aconteceu, como que esse camarada fez com a criança. Isso não pode de forma nenhuma ficar impune. Compartilhe esse vídeo, manda para o máximo de pessoas que você puder, para que as pessoas possam ver e também se indignar com o que está acontecendo, com essa tentativa, né, de manipular a verdade e de voltar toda a situação agora contra a família da vítima. Tchau.